Olá, abençoado e abençoada da minha vida, como vocês estão? Espero que estejam bem. Só consegui vir trazer o devocional agora porque eu estava em viagem, mas eu não poderia deixar de trazer, De trazer aqui para que vocês possam ouvir a voz do Senhor, para que vocês possam tirar o seu tempo, com o nosso Pai, independente do horário que você ouça, mas que você esteja na presença dele, amém? Então, já vamos falar, Já vamos abrir a nossa Bíblia aí sobre o que o Senhor deseja trazer para nós hoje. Então, pode abrir em Mateus 8 e nós vamos ler do 26 ao 39, mas eu vou ler algumas partes, tá? Mas eu já te indico parar e ler tudo, que eu falo que assim, são detalhes que a gente precisa se atentar, que estão na palavra e que faz toda a diferença para a nossa vida. E começa assim, ó. E navegaram para a terra dos Ganarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu da terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e disse, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E aí a gente, tem vários trechos aqui, aí nós vamos pular para o 39, versículo 39, que fala assim: Torna a tua casa, volta para sua casa e conta tudo o que Deus fez por você. Esse é o nosso versículo-chave. Volta para a sua casa e conta tudo o que Deus fez por você. Existem problemas na nossa vida que muitas vezes eles não são apenas problemas emocionais. Existem dores que não vieram apenas de decisões erradas na nossa vida. E existem sim prisões que muitas vezes elas não nasceram apenas na nossa mente, mas no espiritual. E Jesus sabia disso quando ele encontrou aquele homem nesse versículo. Então, existem muitos que falam que Satanás, o diabo não existe, é coisa da nossa cabeça. Só que a Bíblia deixa claro que o invisível, aquilo que nós não vemos, o mundo espiritual, ele governa o mundo visível. E ali ele é discreto, ele é sutil, Ele não chega muitas vezes fazendo barulho, mas ele chega ocupando o lugar. E eu estava aqui pensando e refletindo, milhões de pessoas que comemoraram recentemente em outubro o Dia dos Mortos, E eles se fantasiavam de espírito do mal, de diabo, enfim, várias fantasias. E eles riem disso tudo, Brincam de fato com o mal, com o mundo espiritual. Mas sabe o que eu me peguei pensando? Que essas pessoas continuam aprisionados por cadeias que eles não conseguem explicar. E eu quero te falar que não é sobre dar crédito para o maligno, Não é dar crédito, mas é ter consciência para que a gente não viva enganado. Então, quando o inimigo tenta muitas vezes tirar o que é nosso, a gente precisa estar atento. Sabe por quê? Nesse versículo aqui, nesse capítulo todo de Lucas 8, esse homem ele havia perdido absolutamente tudo. Ele perdeu a casa, ele perdeu a dignidade, ele perdeu o nome, ele perdeu a própria identidade. Mas e aí vem Jesus, no versículo 39, declara para ele, volta para casa. Porque tudo que o diabo muitas vezes tira
né? Muitas vezes não. Tudo que o diabo tira da nossa vida, Deus, ele é capaz de devolver. Tudo que o inferno tenta, né, saquear, sequestrar de nós, Deus, ele vai trazer de volta para nós e em dobro e muito mais. Então, se ele te tira sua casa emocional, vamos falar aqui, né, sua casa espiritual ou familiar que seja, hoje Deus, ele deseja devolver tudo isso para você. Então, a gente precisa se atentar, muitas vezes, a não deixar com que esses problemas que a gente tem, que a gente carrega, supere a nossa identidade em Cristo. Porque existem pessoas, por exemplo, que apelida, né, a gente na nossa vida e a gente acredita naquilo e aquilo dele muda a nossa identidade e vai mudando conforme aquilo vai entrando no nosso coração. E quantas pessoas, né, eu mesma já ouvi alguns apelidos bem pesados, assim, dentro do meu próprio lar, né, de crianças que eram custosas, e acaba que pessoas da rua, pessoas maldosas, né, chamando, lá vem o demônio, né, lá vem o endemoniado, porque eu acredito que aqui esse povo falava exatamente isso para esse homem. Lá o endemoniado, lá aquele que é perigoso, lá aquele que vive caído, né, que vive no sepulcro. E da mesma forma, muitas pessoas, muitas de nós hoje, nós somos chamados e apelidados por pessoas, né? Olha lá, aquela que não deu certo. Ixi, olha lá, ó. Ela é divorciada, aquela que é divorciada. Nossa, ela é depressiva. Né? Ixi, lá vem a mãe problemática. É assim que as pessoas falam. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele nunca te nomeia pela sua dor. Ele te chama pelo que você é. E você é filha e filho amado. Então, o seu problema, ele não define a sua identidade. Ali, aquele homem, ele estava com um problema, ele estava endemoniado, mas aquilo dali não nomeava quem ele era, não definia a identidade dele, que ele carregava. Então, a gente precisa, muitas vezes, tomar cuidado com essa ocupação, né? Com esse tempo que a gente, vamos falar assim, não vive em casa, né? Porque ali em Lucas 8:27 fala assim, fala que que fazia muito tempo que aquele homem ele não vivia em casa, né? E ele havia sido ocupado por algo que não vinha do Senhor. Então, algo que eu vejo aqui é que a gente precisa tomar cuidado com essas ocupações que muitas vezes são distrações da nossa vida. E aí eu quero te lembrar que nem toda batalha espiritual da nossa vida, ela é condenação, tá? Mas existem batalhas que duram muito tempo e indicam que existe algo, né? Algo ali deixou de ser natural na nossa vida. Então, quando um espaço dentro de mim, dentro de você, fica vazio por muito tempo, ele vai ser preenchido com alguma coisa. E aí a gente, em Mateus 12:45, eles trazem para nós que o inimigo, ele procura lugares vazios para ocupar. Vocês podem ler. O inimigo ocupa lugares vazios para ocupar. Então não é sobre, né, ser perfeita, não é sobre estar vazio, deixar esse lugar vazio que ele vai ser preenchido com outras coisas, com outras pessoas, com coisas muitas vezes do mundo espiritual em nossa vida. Eu quero te dizer que muitas vezes a gente é apelidado, muitas vezes a gente deixa que essas palavras, muitas vezes a gente deixa que o problema seja maior do que aquilo que nós somos, e a gente acaba deixando esse espaço, né? Tirando Cristo no nosso coração e acreditando no que os outros falam sobre nós, do problema, da circunstância que nós estamos vivendo é maior do que o que Deus traz, né? E fala sobre a nossa vida. E aqui a gente acaba abrindo um buraco dentro de nós, acaba abrindo espaços vazios. E ali o inimigo, ele procura exatamente esses lugares vazios para ocupar.
Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas é tão lindo porque, assim, Jesus ele fez 3 coisas por esse homem, né? E hoje eu creio que ele faz por você também. Primeiro, em Lucas 35, logo depois que Jesus agiu, como que o homem estava, né? Ele já estava apoderado, ele já estava vestido. Jesus, ele devolve o quê? Porque quando a gente fala de estar vestido, a gente fala sobre estar protegido, sobre cobrir a vergonha, né? Sobre restaurar aquilo que muitas vezes foi exposto pelo próprio inferno mesmo na nossa vida. Então, primeira coisa, o Senhor, ele apodera, o Senhor veste ele. O Senhor traz essa proteção sobre ele. Depois, ele é conduzido, né? Ele é conduzido em perfeito juízo na mente dele. Então, aonde havia muitas vezes o caos, né? O deserto, começou a ter ordem. Aonde muitas vezes havia grito ali na mente dele, né? Algo pesado, pensamentos desalinhados, o Senhor começa a realinhar esses pensamentos, a realinhar essas emoções, a mente daquele homem. E por último, ele é liberado, né? Aos pés ali de Jesus, ele é liberado. Então, antes, ele era guiado por demônios. E aí ele escolhe seguir o mestre. Então, ele passa da escravidão para a luz. E a gente precisa olhar isso daqui para a nossa vida, porque hoje o Senhor, ele deseja nos vestir, devolver proteção para mim, para você, nos cobrir, né? Cobrir a nossa vergonha muitas vezes, restaurar aquilo que o inferno muitas vezes tentou expor. E eu não estou falando de coisas erradas ou coisas certas, mas eu estou falando de ser vulnerável na mão do inimigo mesmo, sabe? E o Senhor hoje ele está falando, minha filha, mas sou eu quem te restauro, sou eu que te visto, sou eu que te protejo. E ele conduz, né? Ele realinha a nossa mente. Ele realinha aquilo que estava errado, aquilo que estava desalinhado com ele, os nossos pensamentos, as nossas emoções, ele alinha novamente. E então, a gente precisa escolher seguir o nosso mestre, seguir Jesus, né? E é onde ele teve essa libertação, né? Daquilo que ele estava vivendo, daquela escravidão que ele estava vivendo. Então, a gente precisa entender que essa libertação, ela não termina, por exemplo, quando o problema dele acaba, termina, né? Ela termina, quando eu sou liberta, o problema termina, né? Na realidade é que quando eu sou liberta, tudo termina aos pés de Jesus. A libertação ali expulsou aquilo que era ruim, aquilo que estava pesado na vida daquele homem, mas foi ele se render que de fato mantém ele livre. E é assim conosco. Então talvez hoje você está passando por alguns momentos difíceis na sua vida e o Senhor hoje ele está te trazendo esse tempo para que ele olhe para você e fale, minha filha, tem algo errado aí, deixa eu fazer por você, deixa eu cuidar de você. E aí quando ele cuida, quando ele tira esse problema, o que te mantém livre de verdade é a sua rendição ao Pai. Então, para que hoje você possa olhar para a sua vida, o que está fora do eixo, o que está fora do lugar, sabe? Que é necessário alinhar, que o Senhor deseja te limpar e que você sabe que tem algo errado na sua vida. Por que existe tanta perseguição em cima de coisas que você está vivendo? Por que o problema é muito maior do que o que Deus fala sobre você? Então, que hoje essa identidade seja restaurada e que você possa sentir a presença do Senhor e entender que Ele quer tirar todos os seus problemas, mas para que esses problemas eles não voltem novamente, para que você seja livre de verdade, você precisa ser rendida aos pés de Jesus, tá bom? Então, um grande beijo para você, fique com Deus e até amanhã.